E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L Gustavo. Se eu perguntar a você, dentro desse microcontrolador aqui, que é o Atmega 318, o que é que tem aqui dentro? O que é que tem aqui dentro desse encapsulamento? O que é que tem aqui dentro desse chip? Essa pinagem aqui está indo para onde quando vai para dentro do chip? É exatamente a aula de hoje, a arquitetura básica de um microcontrolador. Você quer saber como funciona? Então aguarde um pouquinho aí. Bem, pessoal, a arquitetura básica de um microcontrolador. Antes de falar sobre a arquitetura básica, é importante mostrar a diferença de microprocessador e microcontroladores. Muitas pessoas se confundem, tá? Microprocessador é um chip dedicado a realizar cálculos e tomadas de decisão. Geralmente tem um alto poder de processamento, porém não trabalha sozinho. Precisa de componentes externos como memórias, interfaces e periféricos. Por exemplo, dentro do seu computador, dentro do seu notebook, dentro do seu gabinete, enfim. O microprocessador, ele precisa da memória, não é? Lembra daquela memória assim que é em forma de barramento? Então, o microprocessador ele precisa de componentes externos para ele funcionar. Se você tirar a memória, ele não vai executar o programa, o software. Ele precisa de outros componentes externos, de interface, de periféricos. Por quê? Porque aquele processador, o microprocessador, ele é dedicado a fazer cálculos. É a principal função dele. Então é um chip dedicado a processamento. Então por isso que geralmente o microprocessador ele é dedicado e ele tem um alto poder de processamento. Já o microcontrolador, ele possui tudo isso em um único chip. Por isso que ele tem um menor poder de processamento. Aqui dentro tem outros componentes, tá? Enquanto um é dedicado ao processamento, o outro faz tudo. Então, como ele faz tudo, ele tem um menor poder de processamento em relação ao microprocessador. Olhando aí na arquitetura básica de um microcontrolador, nós podemos resumir nessa estrutura aqui. Em primeiro lugar está a CPU, que é a unidade central de processamento. Então, toda máquina computacional vai ter, não é um microcontrolador, um microprocessador, vai ter a CPU, que ela é a responsável por executar cálculos, soma, subtração, comparação, é ela quem faz isso. Sem a CPU você não tem como fazer nada, não tem como processar os dados. É como se você tirasse a hélice de dentro do liquidificador. Você vai colocar a fruta, mas não vai processar, não vai adiantar nada. Então você precisa ter. Depois de processar esses dados, você precisa armazenar esses dados em algum lugar ou disponibilizar na saída. Mas dentro da arquitetura básica de um microcontrolador, você também tem aqui nós chamamos de memória ROM. Essa memória ROM é uma memória de dados. Então, processei e eu quero armazenar esse dado. Então, eu vou colocar lá dentro da memória ROM. Essa memória eu vou explicar mais para frente o que é. Memória RAM é uma memória de programa. Então, essa memória aqui, que enquanto o processador está calculando, ele precisa armazenar um dado temporariamente ali, só enquanto está calculando os dados, fazendo o cálculo de variáveis, ele utiliza essa memória de programa, memória RAM. Então, vou explicar também mais para frente. Portas de entrada e saída, se você quer controlar dispositivos externos, é a porta de entrada e saída, que são os pinos I/O, que faz com que o microcontrolador ele faça a interface com o mundo externo, tá? Então ele precisa dessas interfaces para enviar sinal e para receber sinal. Aqui você tem porta serial. Então se você quiser gravar o código, tá? Você precisa de uma porta de comunicação serial para gravar, para fazer interface com o notebook, com o computador, com outro microcontrolador. Então é a maneira que ele se comunica com outros processadores, a porta serial. Temporizadores, então você também tem, quando você quer fazer ativar funções de tempos e tempos, você utiliza esses temporizadores.
conversores analógico digital e digital analógico. Se você quer fazer leitura, como o microcontrolador é um componente digital, ele precisa transformar o sinal analógico, seja de um sensor, seja de um potenciômetro, enfim, ele precisa transformar aquele valor ali, que está em formato de onda, não é um valor contínuo, ele precisa fazer a amostragem daquele sinal para transformar de analógico para digital. E em alguns casos ele também faz a conversão de digital para analógico, dos dados que estão dentro dele para um sinal analógico. Então vamos ver aqui, ó. Porque tem tudo em um único chip, para reduzir o tamanho, o custo e ser embarcado em pequenos espaços em objetos eletrônicos. Um chip desse aqui você consegue colocar em um objeto do que uma placa Arduino dessa aqui, tá? Então percebo que o microcontrolador está aqui, tá? Mas aqui fica muito grande. Isso aqui é para prototipagem. Se você quiser utilizar para o produto final, você pode utilizar esse microcontrolador ou esse aqui. Posso utilizar esse aqui como produto final? Pode, mas aí vai depender do projeto por conta do tamanho, tá? O que é a arquitetura? A arquitetura é a forma com que os componentes estão conectados, interligados ao circuito. No nosso caso, dentro do chip. Tipos de arquitetura: RISC e CISC. A RISC é o computador de conjunto de instruções reduzidas. Então perceba que o microcontrolador ele é mais barato, mais simples e por ser de poucas instruções em relação ao microprocessador, a arquitetura CISC, ele é mais rápido, tá? O microprocessador geralmente ele é mais caro, ele é de execução de instruções mais complexas em um maior volume de dados, pode executar instruções fora de ordem. Então, o microcontrolador ele é um componente eletrônico que contém tudo dentro de um chip que tem um poder de processamento menor, sendo que por ele executar poucas instruções, ele é mais rápido, tá? Ele é dedicado àquela tarefa ali, então ele se torna mais rápido. E aqui, ó, CPU, a unidade de processamento. É a unidade que processa os dados, executa os cálculos e instruções, ou seja, é o cérebro do microcontrolador. Então, isso aqui foi o que eu falei. Ele executa as instruções em uma velocidade bem elevada na faixa de megahertz. Cada microcontrolador pode ter uma velocidade diferente. Então, geralmente a velocidade é determinada, tá, por um cristal que oscila em uma frequência para dar a oscilação, o ciclo de máquina, para dar o clock, a velocidade com que o microcontrolador ele executa as instruções. Só para você ter ideia, é aqui que os microcontroladores se diferenciam dos microprocessadores, porque essa capacidade aqui é bem menor em relação ao microprocessador. Por exemplo, enquanto no Arduino aqui você pode ter ciclo de 4 MHz, de 10 MHz, de 16 MHz, em um microprocessador você tem ciclo de 64 MHz, enfim. É um ciclo bem poderoso porque ele executa muitas instruções, então ele precisa executar tudo em uma velocidade bem grande. Memória RAM. Memória RAM é a memória de programa que armazena os dados processados em tempo real, também chamada de memória das variáveis, como eu havia falado. Quanto mais memória RAM uma máquina possui, maior poder de processamento de dados ela tem em grande volume. Então, quanto mais memória RAM você tem, maior quantidade de dados você pode processar ao mesmo tempo. Seu celular, se você tiver um celular de 4 GB de RAM, ele tem uma capacidade de processamento. Se ele tiver uma capacidade de 1 GB de RAM, ele vai ficar bem mais lento, tá? Uma característica importante dessa memória é que ela é do tipo volátil, ou seja, quando a máquina é desenergizada, os dados são perdidos. Então, se você desligou e não salvou, ele perde. Então, basicamente, é isso. Se você desligou durante o processamento e não salvou na memória ROM, que é essa memória aqui, você perdeu. E a memória ROM é uma memória do tipo não volátil, porque ela não perde os dados quando a máquina é desenergizada. Tipos de memória: flash, EPROM, pendrives, por exemplo, CD-ROM, não é que ninguém utiliza mais, a maioria das pessoas utiliza o pendrive. Então, dentro do microcontrolador, você tem a memória RAM, que é a memória das variáveis, e tem a memória ROM. A memória ROM é a memória que ela também vai armazenar, tá,
o firmware do fabricante e também vai armazenar o programa que você digitou pela IDE, por exemplo, a IDE da Arduino. Então, ela vai armazenar aqui na memória flash, tá? Do microcontrolador. Temporizadores. Então, eles determinam os tempos de execução de conjunto de instruções por quanto tempo desejarmos que o sinal esteja presente numa determinada saída, ou de quanto em quanto tempo devem ser feitas as leituras dos sensores ligados na entrada. Então, por exemplo, IoT. Você quer fazer a leitura da luminosidade a cada 3 horas. Então, você coloca um temporizador lá, ele vai dormir e aquele temporizador vai acordar o microcontrolador e vai executar aquela instrução, volta a dormir para economizar energia. E é assim que um dos exemplos que os timers são utilizados. Conversores AD e DA. Leituras de sinal analógico para o sinal digital. É isso que eles transformam, é isso que eles fazem. Quanto maior for a quantidade de bits, não é? Você vai ver na especificação do microcontrolador, conversor analógico digital de 10 bits, quer dizer que ele possui uma quantidade de divisões equivalente, por exemplo, a 1024 divisões, né? 1024 divisões de 10 bits. Se tiver, por exemplo, 24 bits, aí você pode chegar na casa de milhares de divisões. Então, conversor analógico digital, ele é mais preciso quanto maior for a quantidade de bits do seu conversor analógico digital. E o conversor digital analógico, ele reconstrói um sinal que estava armazenado ali de forma digital para analógico. Por exemplo, sinal de áudio. Você tem uns arquivos lá armazenados de música lá no seu pendrive de forma digital, os bits. Quando você coloca no seu computador, você coloca no seu carro, ou você coloca na sua caixinha de som, ele pega ali aquela quantidade de bits e reconstrói para um sinal analógico, que afinal de contas a música é uma onda sonora e a onda sonora é um sinal analógico. Então é uma reconstrução, a conversor digital analógico. Porta serial serve para o microcontrolador se comunicar com o computador ou até mesmo outros microcontroladores ou componentes que possuem interfaces seriais. O computador carrega o programa digitado no microcontrolador pela porta serial. Então você tem aqui, por exemplo, na Arduino, você tem aqui pino digital 0, pino digital 1, no caso a porta serial do microcontrolador. Portas de entrada e saídas, tá? São essas portas aqui, ó, portas de entrada e saídas também. Você pode fazer conexão de botão, conexão de LEDs. Tem diversas funções esses pinos de entradas e saídas, tá? Se você gostou desse vídeo, um vídeo um pouco longo, mas falar de microcontrolador, eu não poderia deixar de falar desses tópicos aqui. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal, dê o like se você gostou e ative as notificações. Valeu, meu amigo. Aguardo você no próximo vídeo.